Olá, você conhece a arqueologia do Paraná? Os primeiros povos que ocuparam as terras paranaenses foram os grupos indígenas. A exposição desse setor trata sobre a história da imigração no estado do Paraná. A imigração é um processo histórico em que povos de diferentes partes do mundo entraram e ocuparam o território paranaense. Esse período aconteceu após a colonização do Brasil, em que povos africanos foram escravizados e trazidos à força para o país para trabalharem, assim como ocorreu também com os povos indígenas aqui que serviram de mão de obra. A partir do século XIX, houve um movimento que estimulou para que esses povos de vários países entrassem e se estabelecessem aqui no Brasil e fez com que o Estado crescesse. Essa exposição mostra os diferentes grupos étnicos que ocuparam o estado do Paraná. Os principais grupos étnicos que migraram para o estado do Paraná foram portugueses, alemães, poloneses, ucranianos, italianos, holandeses, franceses, espanhóis, russos, japoneses, judeus, povos africanos, povos árabes. Todas essas etnias, todos esses grupos étnicos vieram ajudar e colaboraram no crescimento do estado do Paraná, tanto linguisticamente, através da sua dança, da sua música, da sua comida. Vamos conhecer? Olá! Por que os imigrantes escolheram o Brasil e o Paraná? Vou explicar. Diversos fatores contribuíram para essa escolha. Um deles é que o Paraná necessitava de mão de obra a fim de desenvolver sua economia, baseada na agropecuária, ou seja, criação de gado, também no cultivo e comércio da erva mate e, por fim, no tropeirismo. Com a proibição do tráfico de africanos escravizados e a abolição da escravatura, a província precisou de trabalhadores para desenvolver sua economia, e foram os imigrantes que o fizeram, motivados por uma política de atração e acreditando na possibilidade de conquistar propriedades. Principalmente, a mão de obra europeia substituiu a população negra e indígena, além de ter colaborado para um ideal da época de branqueamento da população. A política de imigração facilitou a vinda desses imigrantes por meio de patrocínio, promessas de terras e boas condições de trabalho e vida. O deslocamento desses imigrantes tornou-se um negócio lucrativo e passou a ser realizado por empresas públicas e também privadas, que reforçam um discurso de progresso, beleza e riquezas naturais aqui existentes. A fim de atrair um maior número de pessoas, essas empresas colonizadoras investem em propagandas atraentes, porém muitas vezes enganosas, que ocultavam as más condições de trabalho, a baixa remuneração
e as condições precárias de moradia e higiene. Tchau! Olá! Quais foram os motivos que levaram esses povos a migrarem para o Brasil e para o Paraná? O governo oferecia subsídios a fim de auxiliar famílias inteiras ou indivíduos que vieram com o sonho de fazer a América e a possibilidade de uma vida melhor. Atraídos pelas promessas do governo de terras férteis e imensas, lucro fácil e boas condições de vida, acreditavam no enriquecimento rápido, a fim de retornar ao seu país de origem. Por isso, esses povos imigraram ao território paranaense. Muitos foram os motivos que atraíram os diversos imigrantes, como as situações de guerra, as dificuldades econômicas e os conflitos militares e políticos. Onde eles se estabeleceram? A política migratória no século XIX privilegiava a formação de colônias, que foram organizadas pelo governo e espalhadas ao longo do território, como podemos verificar no mapa. Você pode ver no mapa do Paraná que os alemães e ucranianos estabeleceram suas colônias aqui, que os franceses e poloneses também construíram colônias nessa região, assim como os italianos e os povos árabes, e japoneses e russos que construíram também suas colônias aqui, ocupando todo o território paranaense. Até o ano de 1952, foram implantadas 148 colônias. Uma característica marcante dessas colônias foi a sua constituição multiétnica, ou seja, vários povos diferentes habitavam o mesmo local, diferentemente do que ocorreu em outros estados brasileiros, onde foram formadas colônias apenas com uma etnia. Contudo, a vinda de imigrantes não subsidiados, ou seja, que vieram de forma espontânea, também ocorreu no estado, e nesse caso, a maioria acabou se instalando nas cidades e centros urbanos. Tchau! Olá! Quais as contribuições desses povos imigrantes ao Paraná? A imigração marcou de forma definitiva o Paraná, tornando um território com uma pluralidade de etnias. Entre os séculos 19 e 20, os povos imigrantes auxiliaram o desenvolvimento da economia e esse desenvolvimento se deu das seguintes formas: atividades artesanais, implementação de novas técnicas agropecuárias, desenvolvimento do comércio, desenvolvimento de pequenas e médias indústrias. No século XXI, no mundo contemporâneo, a imigração ainda acontece. E por quê? Por guerras civis, divergências étnicas, divergências religiosas, graves crises econômicas, crises sociais,
com conflitos armados ou também desastres naturais. O Brasil recebe parte desses novos imigrantes, muitos dos quais entram no país na condição de refugiados. Grupos de diferentes continentes foram acolhidos no Paraná. E o que eles almejam? Inserção social, inserção econômica, inserção cultural e, da mesma forma, buscam o direito de reconhecimento de sua condição étnica diversa. A experiência dessas populações que adentraram o Paraná com a pluralidade étnica resulta em um significativo encontro de alteridades, desenvolvimento científico, tecnológico e estabelece uma pluralidade cultural e simbólica no Estado. Tchau!